Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa noite de domingo. Tantas pessoas aqui já estão online aqui com a gente. A gente dá as boas-vindas para todos vocês. Esse evento que nós estamos fazendo aqui hoje é uma iniciativa, então, de pessoas que estão estudando a mensagem do Graal já há alguns anos. Então, se reuniram nessa iniciativa que está acontecendo por meio do site Espiritualidade Cotidiana, que é um site administrado por mim e pelo Roberto Putinelli, que está aqui hoje também, e também pelo site O Dia Sem Amanhã, ambos os sites que já produzem conteúdo espiritualista, então, baseado no estudo da mensagem do Graal, que é essa obra, então, que inspira todas as nossas reflexões, toda a busca de conhecimento que a gente tem nesse campo espiritualista. É importante ressaltar que esse é um evento aberto ao público em geral, né? Estamos aqui recebendo diversas pessoas, recebemos bastante inscrições aqui para essa noite, e que, para quem não conhece a mensagem do Graal, ela é uma obra espiritualista, filosófica, tá? Então tem um caráter espiritualista e não espírita, apenas fazendo essa definição. Trata de espiritualidade, do conhecimento da criação, conhecimento do ser humano, um entendimento maior sobre o universo, sobre os acontecimentos mais profundos que cercam o ser humano, mas também os acontecimentos cotidianos que estão aí em volta da trajetória do ser humano. E então essa obra lança a luz sobre questões existencialistas, sobre o descobrimento dos enigmas da existência, de todas as questões que nos cercam. Esse evento aqui de hoje, ele é um evento bastante especial para a gente, nós fizemos poucos eventos nesse formato, então a gente agradece muito a presença de vocês. Vamos estar aqui por cerca de 1h20, mais ou menos, conversando, então, com os nossos convidados, que são Ana Luísa Zanelli, Mário Sérgio Antunes, Maximiliano Bortolom e o escritor Roberto Carneiro Putinelli Júnior. Então, mais uma vez, eu estou dando boas-vindas, tem pessoas chegando a todo momento. Queria dizer que vocês são todos muito bem-vindos e que a gente espera e aguarda a participação de vocês online aqui com a gente, por meio de perguntas, por meio de interação, dúvidas, questões, pontos da nossa conversa que vocês queiram retomar. Aqui eu já estou vendo aqui, Carlos Manuel Teixeira Gonçalves, Leandro Dolenque, Adriana Juste. Boa noite. Então, a gente vai começar aqui o nosso evento. Nós estamos trazendo essa questão da diversidade na época atual. Foi uma questão que o grupo já se encontrou com essa questão mais de uma vez, uma questão que acho que não só chama a nossa atenção, mas chama a atenção de bastante gente, que é a questão da diversidade. E, inicialmente, o grupo se deparou com essa questão e uma das questões, uma das coisas que surgiram nas nossas conversas foi a diversidade na época atual. Por que a diversidade, olhar para a diversidade nesse momento e não em outro momento, nem numa perspectiva de futuro, né? Por que a gente está reconhecendo que esse é um momento em que muitas pessoas estão passando pela diversidade, né? Então, o que tem no dia de hoje, na atualidade, que faz com que esse assunto seja tão relevante, né? Parece que, às vezes, o tema da diversidade é quase um sinônimo da época atual. A gente falar nos dias de hoje é falar também em adversidades, em problemas, em desafios que as pessoas estão superando em todos os lugares. Então, nesse sentido que a nossa conversa vai acontecer aqui hoje, e eu peço que vocês fiquem bem à vontade para que seja um bate-papo muito gostoso. E queria começar, então, chamando aqui o Mário Sérgio Antunes para falar um pouquinho sobre esse tema, como é que ele enxerga essa questão da diversidade. Será que
a diversidade é mesmo um sinônimo para a época que a gente está vivendo? É uma época de adversidade? Será que a gente entende essa questão de forma mais completa? Né? Como é que a gente olha para a diversidade? Né? Existe o aspecto ruim, o aspecto do problema, mas o que mais que se esconde por trás dessa palavra? Então, queria chamar aqui o Mário Sérgio. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite aos nossos amigos aqui e boa noite a quem está nos escutando, né, nos assistindo também, né? E vamos lá. Eu gostaria de começar citando aqui ontem eu estava procurando na internet a respeito desse assunto, falei, bom, como é que a gente pode começar a falar? E aí pesquisei lá significado de adversidade e caiu num site que eu achei bem interessante a definição que ele colocou, e eu vou compartilhar com vocês aqui, é um textinho bem pequenininho, né? E fala assim: a diversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Então, essa primeira frase que ela chama a diversidade, nos chama para o trabalho, né? Para a ação, para o movimento. E isso é bem curioso, né? Continuando, ele diz assim: a diversidade pode ser definida como julgamentos que afligem a todos nós. A diversidade é contínua de uma maneira ou outra, ou seja, ele também aí, de certa maneira, concorda conosco de que a gente vive uma época de adversidades, né? Ela pode vir como consequência das doenças, acidentes, perda de entes queridos ou propriedades, lesões, catástrofes naturais, conflitos civis ou de guerra, opressão, más decisões, nossas próprias ações ou as ações de outros. Continuando, a adversidade é intensificada pela confusão espiritual ou psicológica, a raiva ou autopiedade. Então, aqui ele faz aqui a referência ao aspecto espiritual, principalmente da confusão espiritual. É muito interessante isso. E, para finalizar, ele diz assim: a maneira como uma pessoa lida com a adversidade define a sua vida e caráter. Então, eu achei muito bacana. Esse é um site que eu catei aí, se você pedir tradução de adversidade, é capaz de você chegar também nesse local aí desse site, né? E os pontos, essa primeira fala de que ela desperta em nós capacidades que em circunstâncias favoráveis teriam ficado adormecidas, né, ela é muito bacana porque ela encontra eco na mensagem, né, através do movimento, ou seja, a gente precisa se movimentar para evoluir, para fazer as coisas acontecerem. E as adversidades, de certa forma, nos dias de hoje, ela cumpre essa função, né, de nos manter atentos e ligados, né? É claro que a adversidade pode ser uma coisa mais simples para um, para outro ser uma coisa bem complexa, né? Na verdade, eu acho que a gente não consegue definir o tamanho da adversidade, né? E a figura que eu usaria para a adversidade, ou seja, como é que a gente deve tratar a adversidade? Eu acho que esse é, no fim das contas, o ponto principal da nossa conversa, né? Como eu devo me colocar em relação às dificuldades, as coisas que acontecem comigo que eu tenho que manusear. Eu uso sempre a figura de um túnel, né? Eu acho que as adversidades, elas são túneis que aparecem à nossa frente e que a gente tem que passar por eles. E muitas vezes na nossa existência, você não tem outra opção, só tem aquele túnel na sua frente. Ou você fica parado, e ficar parado não é uma opção, né? Você tem que entrar naquele túnel e você tem que passar pelo túnel também, porque se você ficar parado dentro do túnel, o túnel não vai passar por você. Você tem que se movimentar e chegar até o fim. Chegando no fim, você vai sair do lado de lá com mais têmpera, com alguma coisa mais leve da sua própria existência mais fina, né? E então eu entendo dessa forma, né? E aí vem vem até a própria fala de Jesus quando ele fala de dar a outra face, né? Eu poria, né, usando essa alegoria do túnel, ou seja, eu vou entrar. Depois até o Roberto pode comentar um pouco mais aí com mais propriedade essa frase de Jesus, né? Que quando o mal lhe atinge, dê a outra face. Eu acho que ele cabe bem nesse assunto da diversidade. Então, eu fico por aqui por enquanto. Que legal, Sérgio. Bacana. Queria ouvir um pouquinho a opinião do Maximiliano, como é que ele tem lidado com essa questão
da diversidade, o que ele tem observado em volta dele, nos círculos que ele frequenta, das vivências dele, o que as pessoas têm, então, trazido, Maximiliano, para você em relação a esse tema? Então, eu estava refletindo sobre o assunto, né? Até você comentou colocando que a diversidade é algo que está muito presente na época atual, né? Aí eu fiquei pensando assim, mas a diversidade sempre foi presente na vida humana desde sempre que o ser humano está na Terra, porque passando pelas adversidades que o ser humano aprende, se desenvolve, né? O que está mudando em relação aos tempos antigos e à época atual? É que parece que a diversidade do ser humano tem passado por mais, essa diversidade ficou mais densa, mais difícil para ele viver, atravessar essa diversidade, né, para ele se desenvolver. Porque, como o Mário Sérgio falou, a diversidade faz parte da lei do movimento, né, e o movimento, ele vem, é um processo natural, né, e até eu lembrei da frase bíblica lá, que, ó, o suor do teu rosto terá que buscar teu pão, né, então, no sentido assim, que através das diversidades, através da luta do dia a dia, você aprende e se desenvolve. Só que o que acontece é que, pelo que eu percebi e fui pensando, a diversidade, ela é mais, digamos assim, a resistência à diversidade, ela é menor ou maior, dependendo do íntimo do ser humano, como ele se coloca nesse movimento. Então, se o ser humano, ele está adaptado, ele está mais conectado às leis da criação, ele se insere melhor nessas leis, então essa resistência natural que existe na diversidade, ela é mais sutil, então você sente menos essa resistência. Agora, se você está contrário a essas leis, a tendência de você sentir mais a resistência da diversidade é maior. Então, o que eu percebo hoje em dia é que o ser humano está menos conectado às leis da criação, por isso ele está sentindo mais essa resistência, ele tem mais coisa para passar. Aí eu fiz uma analogia assim, é como se o ser humano é como se você tivesse que atravessar, eu vou caminhar 100 metros, se você está no ar, você sente pouco a resistência, mas se você tiver que atravessar esses 100 metros dentro da água, a resistência vai ser muito maior, você vai sentir muito mais essa resistência. Então, como que está o seu movimento íntimo definiria como que você vai atravessar essas adversidades, né? Se ela vai ser mais leve, mais sutil, como você atravessando o ar, ou mais resistente, dando mais atrito, né? Que é o que eu acho que as pessoas têm sentido hoje em dia. Então, o que a gente tem percebido é como que as pessoas, então, se colocariam dentro das leis. Como que elas... Acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Se eu estou tendo mais ou menos a diversidade, como é que eu estou me colocando dentro dessas leis? Que daí eu acho que a gente começa a achar um norte de como lidar com a diversidade no dia a dia, né? Que legal. Muito bacana, Max. Acho que esse seu ponto de vista a gente vai poder retomar hoje em diversos momentos durante essa conversa, porque tem muita coisa a ser explorada nesse sentido das leis da criação, que é um ponto importante de partida do nosso estudo, da nossa busca, né, de conhecimento. E do que você falou também, surgem duas coisas que eu acho que são fundamentais quando o assunto é a diversidade. E um deles é a diversidade, o que ela é, porque hoje a gente tem tendência a chamar tudo de adversidade, né? A gente também tem alguns sinônimos para a adversidade, que seria tudo aquilo que é adverso a gente, né? Tudo que nos fere, que é um problema, um desafio, uma interrupção no nosso caminho, né? Algo que impede a gente de prosseguir tranquilamente. Mas sobre esse nome adversidade, se a gente abrir ele, a gente vê que se discutiram muito mais coisas além do que meramente problemas, né? Sim. Ou por essa perspectiva do que nos faz resistência ou do que nos agride, nos fere, né? Tem muita coisa para ser explorada para a diversidade além de um mero problema, algo que surge do nada, sem sentido algum, apenas para nos atrapalhar, como se a finalidade da existência ou as circunstâncias da existência, da diversidade na existência, fosse somente essa. E disso vem uma segunda pergunta, né, depois do que é a diversidade, mas para que ela existe ou para que serve, né? O que de fato ela faz. Então,
Eu queria chamar um pouquinho a Ana Luísa, se ela puder fazer algum comentário sobre a vivência dela em relação a esse tema da diversidade e, se possível, ela tentar passar um pouquinho sobre o que é a diversidade. Ana Luísa, você acha que a diversidade meramente pode ser chamada de problemas? Ou existe mais coisas além disso? Olá, boa noite a todos. Eu acho que ela pode ser problema ou pode ser um grande estímulo, né? Agora, no mundo atual, eu acho que a diversidade ela está com muito mais intensidade. Eu gostei do que o Maximiliano colocou, porque esta intensidade maior é devido a muita resistência que as pessoas colocam, né? Como ele falou, nós podemos passar pelo ar, né? Ou podemos passar por uma parte mais intensa. Eu fiquei imaginando, fazendo uma alegoria com uma árvore num vendaval. Quando tem um grande vendaval, o galho que não se quebra é aquele que se curva, né? Se você olhar para uma árvore no vendaval, os galhos balançam, você pensa que ele vai quebrar, mas ele não quebra. O que cai, que quebra, é aquele que fica mais rígido. Então, o sofrimento, por isso eu acho que também a palavra sofrimento serve para a questão de hoje em dia em relação à diversidade, porque as pessoas estão sofrendo muito pela falta de capacidade de compreender tudo isso, né? Essa semana, eu pensando, inclusive também, refletindo, né, sobre o assunto que nós iríamos transcorrer, me veio o seguinte, aquele ditado popular bem conhecido: o que os olhos não veem, o coração não sente. Me veio essa frase. E aí me veio o ensinamento da mensagem exatamente para que a gente comece a trilhar o caminho espiritual. Despertai, olhai ao redor e ouvi o vosso íntimo. Quer dizer, você precisa olhar. E aí eu vi o Mário Sérgio falando de um túnel. Você tem que olhar para o túnel, você tem que entrar no túnel. Então, eu acho que a grande diferença está aí, né? A pessoa querer olhar, querer ver, sim, não ter medo de enfrentar e buscar as saídas, buscar um conhecimento, porque no momento em que você abre os seus olhos, olha em volta de você, forçosamente você vai sentir algo, né? Você vai olhar com olhos de querer ver, né? Como também se fala muito isso. Porque você vai olhar atento, olhar prestando um pouco mais de atenção. E com isso, o seu íntimo vai falar algo, né? E aí é o coração, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, mas se você olhar, seu coração vai sentir, né? O coração, a alma. Então, a partir daí é que eu acho que é o grande auxílio do ser humano. E o Maximiliano botou uma coisa também muito interessante, que a diversidade o ser humano sempre enfrentou na Terra, né? Aí eu diria esforço, né? Quando ele falou do suor do seu rosto. Porém, eu acho que hoje ela está mais forte, né? Mais contundente, porque talvez pela humanidade, na sua grande maioria, não ter feito esse esforço maior de compreensão, né, do porquê estamos aqui, compreender as leis, utilizá-las corretamente. E aí cria todo esse sofrimento. As pessoas estão buscando saídas, né? Mas saídas como remendos, vamos dizer assim, né? Ajeita daqui, acerta dali, mas não é isso, né? E como a gente sabe que as leis da criação são perfeitas, ela traz a diversidade e traz a possibilidade de mudança. Isso é que é o mais importante da gente enxergar. Ana Luísa, é muito interessante o que você falou de ouvir o íntimo, olhar ao redor. Você poderia dizer, então, que um dos ensinamentos que a gente consegue ter na mensagem do Graal é que o sofrimento que também a gente está vivendo hoje, ele não só pode ser superado ou haver o auxílio em passar pelo sofrimento de uma forma melhor quando se ouve o nosso íntimo, né? Mas também que o entendimento sobre o sofrimento dá uma nova perspectiva para aquilo. Muitas vezes colocando, como a gente fala mesmo, um unguento sobre a ferida,
ou esclarecendo, né, pontos que são obscuros da nossa existência. Então, o que eu entendo da sua fala é que a humanidade em geral sofre porque muita coisa não compreende, muita coisa da vida em geral, do que está acontecendo ao nosso redor, e quando isso aparece na forma de um sofrimento, aparece como se fosse infundado, né? Como se não houvesse nenhum motivo. Um exemplo claro que eu até estava conversando com o Mário Sérgio, né? Quantas pessoas não sofrem porque não têm suas expectativas atendidas, né? E uma vez que você lança uma busca de conhecimento e lança a luz sobre a questão de forma a pesquisar aquilo utilizando a sua intuição, né? Buscando a verdade em todas as coisas, ou a verdade de todas as coisas, aquela questão ela vai então se esclarecendo, né? As formas daquilo que está sendo apresentado vão se modificando para a gente vai adquirindo então novos conhecimentos, e muitas vezes uma coisa que nos machuca tanto, às vezes pode passar a não machucar tanto assim. Pela luz do conhecimento a gente passa por aquilo e vê que não era bem assim, ou questões que estão obscuras, como, por exemplo, a morte, que é um dos acontecimentos mais naturais, junto com o nascimento, mas a gente enxerga ele de forma antinatural. A gente enxerga ele como uma surpresa, uma catástrofe, um ponto não previsto da existência. Então, lançar luz sobre os enigmas da existência e sobre as coisas que nos atingem podem nos ajudar a até mudar a forma desse sofrimento e ele se apresentar com uma cara totalmente nova. Eu queria, então, que o Roberto pudesse falar, então, um pouquinho. Tá bom. Boa noite a todos. Eu queria começar fazendo um comentário sobre o que o Mário falou, essa analogia do túnel, achei bastante interessante. Eu não tinha pensado dessa forma. Eu costumo fazer a analogia da diversidade, do sofrimento, como uma professora severa. É comum a gente dizer que a vida é uma escola. É uma boa analogia, realmente. E o sofrimento, a diversidade, é uma professora severa. Ela não quer o nosso mal. Pelo contrário, ela quer o nosso bem. Ela quer que a gente faça um bom curso pela vida. Só que, às vezes, a gente se desvia por vários motivos. Então, a gente recebe o retorno desses atos que não são corretos, que estão em desacordo com as leis da criação, na forma de adversidade e sofrimento, para que a gente volte para o caminho certo. É que nem uma árvore que vai crescendo torta. Ela está crescendo torta, você coloca um pau lá e puxa ela, né? A árvore pode estar sentindo, não está gostando de estar sendo puxada, né? Para a posição central ali, para o prumo, mas é para o bem dela. Então, é assim que eu vejo a diversidade. E a maneira como a gente se comporta em relação à diversidade é fundamental. O Mário também falou, nesse site aí que ele descobriu, que ela é intensificada pela raiva. E realmente, se a gente tem raiva, se revolta contra o destino, a gente está criando mais formas de sentimentos e de pensamentos negativos que vão gerar uma nova reciprocidade negativa em cima da gente. Então, a revolta, ela é fruto do desconhecimento das leis da criação. Quem conhece as leis da criação não se revolta nunca. Ele vai procurar o que ele fez de errado, mas não vai nunca se revoltar, ele nunca vai se sentir injustiçado. Então, esse é um ponto importante a gente encarar em relação à diversidade. E a diversidade, o sofrimento, essa professora severa, se a gente olha num âmbito maior, ela só traz proveito para a gente, só bênção. Eu podia listar um monte de coisas, eu só anotei aqui para lembrar das principais. A gente passa a ter muito mais compreensão pelo sofrimento do próximo, passa a ser muito mais flexível, passa a ter uma vontade muito grande de não errar mais, nunca mais, quando a gente reconhece o nosso erro. Então, só traz coisa boa, desde que encarada corretamente. E a Ana falou que a resistência, a intensidade do sofrimento, ela aumenta o sofrimento, né, quando a pessoa resiste, isso é um fato. Mas, se a gente disser que a diversidade, na época atual, ele é quase um sinônimo da época atual, é porque, além disso, nós estamos numa época de aceleramento, de aceleração dos acontecimentos, né? De aceleração. Nós estamos colhendo tudo que nós plantamos. Então,
Isso aí provoca um acúmulo, tanto em quantidade como em intensidade dos efeitos desagradáveis, né, que vem para a gente na forma de adversidade e de sofrimento. E talvez fosse bom a gente também fazer uma diferença entre adversidade e aborrecimento, contratempo, né? Acho que são coisas diferentes. Né? Transtorno, né? A vida hoje está imersa em dificuldades, né? Isso não é adversidade. A vida atual é assim. A gente tem que ter vigilância terrena também para a gente não ser atingido terrenamente na forma de algum acontecimento negativo. Mas a adversidade, o sofrimento que nós estamos falando aqui é algo mais abrangente, algo que atinge a alma, né? Pelo menos é assim que eu penso. Mas eu gostei muito do que o Mário falou lá do túnel, achei bastante interessante. Vou pôr a professora Severa dentro do túnel. Roberto, e o que você poderia dizer sobre essa questão do aborrecimento mesmo? Porque parece que o aborrecimento generalizado leva ao sofrimento, ou até quando a gente passa pelo sofrimento, né, a nossa tendência à reclamação, à insatisfação, ao aborrecimento generalizado, ele piora ou torna quase impossível passar por esse túnel. Bom, esse sofrimento de aborrecimento de transtorno é um sofrimento desnecessário. É uma posição errada diante da vida, né, porque contratempo está cheio. Né? Então, se você sofre com isso, é uma questão de postura. Esse é um sofrimento desnecessário, que você não precisa passar, é uma questão de postura em relação à vida. O Mário tem um exemplo muito bom do trânsito aí, talvez ele pudesse falar. Eu gostei da primeira vez que ele falou. Não é, Mário? Fala aí do trânsito. É a questão de... Foi o que aconteceu com um amigo meu, e ele disse que toda vez que alguém ultrapassava ele, né, ou pedia passagem, né, você está ali tranquilo entrando à direita, então você está na fila e de repente chega um cara do nada e quer passar na sua frente ali para entrar à direita também junto com você, ao invés de ir lá para o fim da fila. E isso deixava ele muito bravo, nervoso. Pô, que cara mais folgado, querendo entrar aqui. E muitas vezes ele não deixava o cara entrar. Até que um dia ele ficou lá pensando na vida dele e de repente esqueceu de entrar, de entrar naquela fila para poder entrar à direita, e teve que fazer aquilo que as pessoas que ele ficava bravo faziam, né? Aí ele percebeu que eventualmente a pessoa que está entrando ali não é porque o cara é malandro, safado, mas é simplesmente porque tinha esquecido, tinha perdido a possibilidade de entrar. E isso fez com que ele relaxasse e não ficasse mais bravo com as pessoas, passasse a entender um pouco o problema do outro, como disse muito bem o Roberto. Outra coisa que o Roberto comentou ali também, que eu achei interessante, é que na questão da pessoa reconhecer, né, o sofrimento, né, porque se ele fica aquela raiva, aquela negação de que ele não está sofrendo por retorno dele mesmo, né, alguma coisa que ele possa ter feito. Então, o primeiro passo, talvez, para a pessoa que está, né, nesse processo da adversidade, sofrendo ali, seria o reconhecimento de que aquele sofrimento ele é justo. Ele tem um retorno, seja por alguma coisa que ele está fazendo no presente, ou ele tenha feito no passado, como um retorno de reciprocidade, e ele reconhecendo, aí ele consegue se abrir para conseguir entender, porque enquanto ele não reconhecer, ele não vai conseguir entender aquele processo, né? Então ele só vai conseguir passar por isso reconhecendo que aquilo ali ele está passando é justo, ele precisa passar por aquilo, aí ele consegue se abrir para a possibilidade de entender e, a partir dali, aprender com alguma coisa e se modificar. Aí, a partir daquele ponto, a adversidade e o sofrimento tem uma chance para ele atravessar esse túnel, né, que o Mário comentou. Legal. Maximiliano, você trouxe um ponto muito interessante, que é o sentido do sofrimento, porque a gente fala em sofrimento merecido e merecido sofrimento gratuito, mas do ponto de vista da lei do retorno, né, da reciprocidade dos nossos atos, não só nessa vida, mas de outras vidas, e da perspectiva do aprendizado, então, num sentido maior que sustenta a existência e traz as experiências para o nosso caminho, para o nosso túnel, com uma finalidade, o sofrimento ele passa a ter um sentido maior do que simplesmente a pena
para que a gente vivencie e nisso, então, sinta o que a gente possa ter feito, né? Ou onde nós estamos errados, mas também o sofrimento, ele passa a ter mais a ideia daquela professora severa que o Roberto traz, que você aprende algo e você sai diferente. Uma das coisas que eu estava conversando com o Mário Sérgio antes desse encontro é que o sofrimento, ele também pode se apresentar como uma valeta, né, uma vala, mas que você nunca sai diferente dali, você nunca sai igual, você sempre sai diferente, sempre alguma transformação acontece no seu íntimo, né? Vocês trouxeram aqui diversos pontos, né? Nem que seja o amor ao próximo que você desenvolve, ou mesmo o despertar espiritual, porque o sofrimento e a alegria, eles batem continuamente à porta. A gente lê isso na própria mensagem do Grau. Para quê? Sacudindo para um despertar espiritual, né? Por que será que a gente precisa, muitas vezes, ter um baque para despertar para certas questões tão importantes na nossa vida, para despertar para o que é realmente importante, para o que é o amor verdadeiro ao próximo, o que é o sentido da vida, para além de uma vida vivida simplesmente sem objetivos, ou objetivos meramente materiais. Então, eu queria perguntar para a Ana Luísa, agora, um pouquinho, né, nessa questão do que a gente aprende, então, com o sofrimento, o que se modifica, e o despertar espiritual. Qual é a relação para você, Ana Luísa, entre sofrimento e despertar espiritual? Eu acho que é sinônimo, né? Se o ser humano quiser ver, volto a dizer aquilo, né? Que os olhos não veem, o coração não sente. Quando o ser humano quer entender o que ele está passando, busca para ele, né? Que se ele está naquele momento, numa situação adversa, né? Há uma razão para aquilo, há uma necessidade dele vivenciar, ele vai se abrir, vai vivenciar, vai se ralar um pouquinho, né? Vai sentir, mas vai sair fortalecido, sem dúvida. E isso traz muito despertar espiritual. Infelizmente, na época atual, eu acho que é o sofrimento que mais está ajudando a isso, né? Nós todos, claro, temos nossas alegrias, nossas pequenas alegrias, mas a gente vê à nossa volta um sofrimento constante. Quando você anda na rua, você olha para as pessoas, no olhar delas, né? Hoje as pessoas estão meio sem saber direito o que está acontecendo com elas, culpam exterioridades, como o Roberto falou, né? Contratempos, e contratempos você tem que enfrentá-los pacientemente, né? Mas as pessoas você percebe que o problema está no íntimo, mas elas ficam buscando soluções ou respostas no externo, né? Então, isso eu acho muito importante. Eu acho, sim, que o sofrimento traz, e a gente sabe que tudo que está acontecendo, como já falamos aqui, vocês já falaram, é um retorno, né? Então, antigamente, que o ser humano estava começando a aprender com a vida, o grande esforço, a adversidade, era um processo natural para ele crescer, amadurecer e criar têmpera. Hoje é um retorno de fios, é um retorno de karma e muito forte, acelerado, como disse o Roberto, né? Então, a gente vê isso a cada instante. Bastou você sair de casa e chegar lá na rua e você vê isso à sua volta, né? Ver várias situações, como ver também muitas pessoas, eu, pelo menos aqui, tenho muito essa vivência, e eu tenho observado uma solidariedade maior. Também tenho observado isso, que eu acho que é muito importante também a gente colocar isso. À medida que a adversidade vem, o sofrimento vem, paralelamente, as pessoas que estão procurando ter um olhar diferente, entender que tudo isso tem uma razão, se elas buscam de alguma forma resposta, elas começam a se esforçar para ser melhor, né? Para querer o bem. Então, eu tenho notado isso a olhos vistos, viu? É dentro de um metrô cheio, uma solidariedade em levantar e dar o lugar, seja de jovens, seja mais velhos, que eu não via antes.
Pessoas que passam na rua e você olha para ela, eles olham para você e trocam um sorriso. Eu também percebo, eu acho que é isso que a gente tem que alimentar. Nós que sabemos, né, que temos esse conhecimento da mensagem do grau, que tudo se forma em centrais energéticas, quanto mais energia positiva, quanto mais alegria, quanto mais gratidão a gente procurar sentir a cada instante e emitir isso, você está irradiando isso à sua volta para uma igual espécie. Vai atingir alguém que, de repente, está num momento difícil, né? Então, eu acho que tudo isso tem um grande valor, é uma necessidade, porque o ser humano assim plantou, né? Porque as leis são imparciais, mas, como eu disse anteriormente, as leis são perfeitas e ela vem com justiça e amor juntos, né? Se o ser humano reconhecer, ele pode mudar tudo, basta ele querer, né? Legal, Ana Luísa. Você me lembrou uma questão, falando exatamente do sofrimento como algo que induz uma transformação, né? E eu me lembrei que muitas pessoas hoje, elas vivem situações de extrema tirania, por exemplo, no ambiente empresarial, no ambiente corporativo, né? E são justamente essas pessoas que, afetadas por esse sofrimento e motivadas por esse sofrimento, não só com elas, mas com o próximo, o espírito delas se abala e elas resolvem fazer algo a respeito. Então, por exemplo, essas pessoas, quando ocupam cargos de liderança ou criam outras empresas, elas criam uma cultura totalmente nova, né? Então, vocês falaram muito na lei do retorno, mas eu também queria abrir aqui para a questão de que o sofrimento, ele também, no tempo atual, ele continua atuando, sim, como aquele desafio que a gente se depara para entender algo, para compreender algo, para fazer diferente, né? Para compreender o nosso tempo, para compreender as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, acho que entendimento é a palavra-chave. Você falou muito em pesquisar a origem do sofrimento, e isso se liga a uma coisa que eu estava conversando com o Mário, que muitas vezes a resposta do porquê do sofrimento não vai vir tal e qual nós esperamos, mas sim, a vivência do sofrimento transforma em nós algo que nós precisávamos. Então, a gente pelo menos entende que aquilo não deveria ser feito dessa maneira, ou que do sofrimento é preciso nascer o amor, é preciso ser colocado amor ali. Então, da violência, a gente entende que é preciso ser plantado o amor. Então, a gente passa pela vivência, e aquilo que muda em nós é a resposta, e não há por que você caiu no buraco, porque você pode ter feito algo. Até falaram da vigilância material também, às vezes não é uma reciprocidade tal e qual de algo que você fez para cair no buraco, mas uma reciprocidade direta de você estar naquele momento andando na rua sem você estar prestando atenção. Então, a questão da vigilância terrena, de estar desperto, interiormente desperto. Quando a gente aqui fala em reciprocidade, é importante fazer a diferenciação com o karma passado, porque às vezes não é só essa referência que nós estamos fazendo, mas sim como nós estamos lidando com a vida no presente, né? Se nós estamos abertos, né? Como está o nosso coração? O coração endurecido muitas vezes se abre só com uma broca mesmo, né? Então, o que está acontecendo com a humanidade que nós estamos precisando abrir os nossos corações? E eu queria saber se alguém tem perguntas, comentários, queria convidar o nosso público para participar aqui com a gente, para darem suas opiniões, alguma questão que esteja dentro de vocês, que vocês queiram partilhar sobre esse tema. Agora é o momento, fiquem muito à vontade, nós teremos um maior prazer em responder vocês. Carol, eu gostaria de, enquanto você vê se o pessoal faz pergunta aí, deixa eu complementar com uma coisa que eu acho que é importante, e aí eu retomo aquele assunto de dar a outra face lá para o Roberto comentar também. A questão da diversidade, do sofrimento que nos abate às vezes, né? Muitas vezes as pessoas podem ter uma visão errada, eu tenho que sofrer isso aqui, paciência, porque eu mereço. Daí a pessoa fica resignada ali, passando por aquele sofrimento. Esse processo, ao meu ver, né, de você se resignar e não lutar e não fazer nada, ele não vai fazer com que você realmente usufrua da situação, né, que você aprenda alguma coisa que você poderia aprender, ou mesmo resgatar algum tipo de karma que eventualmente esteja ligado àquilo ali.
né? Uma coisa é você ficar bravo ou se revoltar contra uma situação, não é o caso que eu estou falando. Mas o extremo oposto é você se resignar, que eu acho que também não é bom. Eu acho que a gente, vendo que é uma situação ruim, a gente tem que fazer o esforço necessário para sair dessa situação. O exemplo aí que você falando, usando a situação corporativa, de repente você tem um chefe tirânico em cima de você ali, que você percebe que aquela tirania dele realmente é uma coisa horrorosa, que te faz um mal danado no trabalho, né? E você fala, isso aqui é um karma que eu tenho que me resignar, afinal de contas, preciso desse emprego. Ora, pode ser isso ou não. Você fala, não, isso aqui eu não consigo trabalhar nessas condições. Às vezes, sair é a opção. Mas você vai sair, depois de provavelmente sofrer um tanto, né? E vai sair dali, ao sair ou ao se contrapor àquela situação, você pode realmente mudar as coisas, né? Ou você pode aprender, você vai ter a vivência, inevitavelmente, de quão ruim é aquilo ali, e você pode buscar uma solução, né? É claro que nesse mesmo raciocínio, né, como a gente estava conversando há pouco, né, você pode estar numa situação de que você precisa daquele emprego, porque você é uma pessoa sozinha, uma mãe solteira, né, que hoje nem esse termo existe mais, mas que você tem o seu filho para criar ali, você é obrigado a se manter naquele emprego, porque senão você vai deixar o seu filho passar fome. Então você vai ficar naquela situação conscientemente, porque você quer o bem do seu filho. Então aquele esforço de ficar lá, apesar do sofrimento, ele ainda é mais valioso ainda, porque você está se doando para uma pessoa, que é, no caso, o seu filho, né? Mas essa é uma outra situação também. E é claro, e todas elas, o importante, eu acho que a gente tem que salientar também, é que, do ponto de vista das leis da criação, jamais há injustiça, e isso é um ponto importante, né? Ou seja, se você está metido numa confusão qualquer, lembre-se, espiritualmente falando, não há injustiça aí. Você tem alguma coisa a resgatar ou a aprender, porque às vezes não é resgate, é um processo que você precisa passar para se amadurecer e estar em condições de fazer algo ali na frente, né? Então isso é muito importante. Do ponto de vista humano, existe injustiça. Às vezes a gente é injusto com as outras pessoas, mas do ponto de vista espiritual, jamais. Legal, Mário. Mário, você comentando lá, será que também um pouco dessa adversidade que as pessoas têm passado e tudo mais, né? No dia a dia, hoje em dia, é porque o ser humano foi se embrutecendo com o tempo, foi se fechando, e o íntimo, em vez de ele pesar as coisas só através do íntimo, da intuição, ele ficou muito com o raciocínio e ficou preso a essa amarra do raciocínio. E hoje em dia, muitas vezes, o sofrimento e as adversidades vêm para tentar amolecer um pouco essas amarras, tentar fazer que o ser humano se desperte espiritualmente, mesmo se ele tiver se ele seja sido de alguma religião ou não, independente disso, porque muitas vezes a pessoa fica arraigado aquilo lá, e ter algumas amarras no dia a dia e esquece de pesar as coisas com a intuição, que só através desse processo, dessa avaliação íntima da intuição, que ele consegue se guiar pela criação sem se perder, né? Então, com o tempo, o ser humano foi se fechando tanto que ele, hoje em dia, nem reconhece mais as leis que o Criador trouxe para a gente seguir, e fica perdido, né, totalmente. Então, muitas adversidades vêm justamente para tentar, eu acho que, libertar o ser humano para que ele enxergue mais, né? E aí, quando ele consegue enxergar mais, ver mais longe, ele consegue se inserir nessas leis, e aí ele consegue, é como uma pessoa que não conhece, você vai viajar para outro país, não conhece as leis daquele país, e você vai se debatendo muitas vezes, conflitando com as leis, porque você não conhece. Então, uma vez que você está inserido dentro das leis da criação conscientemente, com certeza essas leis vão lhe favorecer, porque você as utiliza conscientemente, né, com consciência. Eu gostaria de colocar algo sobre o que o Mário falou, eu achei muito interessante isso, em relação a trabalho, né? Porque às vezes as pessoas se revoltam, existe muito isso hoje em dia, mas não buscam um porquê, né? Ou uma solução, né? Achei muito interessante ele colocar da mãe, que ela aceita, ela toma uma resolução, né? De, não, eu vou me manter aqui, vou aceitar isso, porque eu preciso desse dinheiro, ela está se doando para um filho, provavelmente, né, ela terá também benefício com isso mais à frente.
Então, é uma situação, são tantas situações, e cada caso é um caso, cada caso tem seu colorido, né? E muitas vezes a pessoa se revolta, não quer ficar ali, eu não quero ficar aqui, sai, vai para outro emprego e encontra outro tirano lá, porque ela não se permitiu vivenciar, né? Então, eu estou aqui, tem uma razão de eu estar aqui. Se eu estou aqui nesse lugar, deixa eu ver o que tem aqui para eu aprender. Porque na medida que você aprende, você galga um novo caminho, né? Ou você até ajuda a mudar alguma coisa ali, às vezes isso também pode acontecer. Mas eu achei seu exemplo de que a mãe aceitou isto, preferiu ficar lá porque ela tem uma responsabilidade, um amor maior, né? Você imagina o quanto de benefício pode trazer para ela, né? Então, na verdade, o sofrimento só vem realmente sempre, tudo na lei da criação é auxílio, é para nos ajudar, né? E são muitas situações diferentes, muito complexas, e cada um de nós sabe, né? O que é o bem, o que é o mal, não adianta nem querer explicar muito isso. Então, se o ser humano se esforçar em criar sempre o bem dentro de si, apesar de todas as adversidades, ele vai entender melhor o que ele está passando e também poder auxiliar pessoas à sua volta, com a sua própria maneira de ser, com a sua própria vivência, né? E isso vai ajudando. E eu acho que uma das coisas muito importantes no mundo de hoje é a compaixão, né? Não é o sentimentalismo, a pena do outro, não é isso, é uma compaixão pelo sofrimento alheio. A gente aprende muito nisso também, e ajuda a gente também, né, a galgar muitos caminhos. É que isso. Legal. Ana Luísa, temos aqui uma pergunta da Silvia Barsotti. Ela está perguntando aqui, e cismar sobre a adversidade? Algum de vocês gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Eu só queria, só complementando o que a Ana falou, e dessa pergunta aí da Silvia, que eu vi também, eu acho que a pessoa deve fazer a seguinte pergunta para si mesma. Na situação que eu estou, o que eu posso fazer de melhor? Nessa situação que eu estou, o que eu posso fazer de melhor? Terrenamente e espiritualmente. Né? Então, alguém falou aí também que a resignação é uma espécie de comodismo, e pode até ser, mas a pessoa deve lutar terrenalmente e espiritualmente para sair daquela situação, né? Ela deve fazer isso, não deve ficar acomodada, né? Então, é isso. Sem dúvida. Ela falou em cismar sobre a adversidade? Cismar sobre a adversidade. O que seria, então, cismar sobre a adversidade? Qual o efeito disso, né? Eu achei interessante, porque na hora que você falou um pouco, e falando da pessoa que não tem que ficar olhando, eu estou sofrendo por causa disso, e sim sentir aquilo, e vivenciar, e buscar soluções, se ela começar a só olhar e esmiuçar, ela estará cismando. E também, assim, às vezes a pessoa fica procurando aonde que é o início desse sofrimento, qual que é a origem. Muitas vezes pode estar numa outra vida. Não consegue avaliar isso, né? Então, o que é importante é o que o Roberto colocou ali, o que eu posso fazer de melhor, porque é o início da boa vontade que muda o caminho. Como se o ser humano se coloca dentro daquela situação. Assim que ele se coloca no sentido de mudar para melhor, mudar, e também não tentar enxergar no outro, que o outro que está causando o sofrimento, que o outro está gerando essa adversidade para mim. Não, o que eu estou fazendo, que eu estou me causando esse processo, né? Então, ele se colocar como, principalmente como agente da transformação, ele vai achando meios nesse caminho de se lapidar, melhorar, se desenvolver, e naturalmente você vai sendo conduzido para fora daquela situação, uma vez que você está mais amadurecido. A gente sempre, aquela questão da natureza, quando você chega a um determinado amadurecimento, a fruta amadurece no pé, ela cai. Então, se você chegou e você está amadurecido daquele processo, naturalmente o caminho se abre para outra coisa, né? Agora, se você está verde ainda, ela fica naquela situação. Mário? Uma coisa interessante que, em relação a esse cismar, eu acho que se você pensar a respeito do problema, da dificuldade que você está vivendo, e você não chegar a nenhuma conclusão, conviva com essa não conclusão, né? Eu acho que esse é um grande problema que nós, seres humanos, temos. A gente não consegue conviver com o desconhecido, com a não resposta, né? Mas é algo que eu acho que a gente precisa
aprender a conviver. Olha, eu não tenho ainda a solução desse caso, eu não sei exatamente por que me toma isso, mas eu confio que existe um objetivo e um motivo. Né? Mário, eu queria só fazer uma observação nisso que você falou. Isso acontece mesmo, a pessoa não tem uma resposta exata. Mas se ela tem confiança nas leis, como o Leandro acabou de falar isso, ela sabe que ela não pode receber nada diferente daquilo que ela mesma gerou. O que você planta, você colhe. E naquele exemplo que você deu lá do tirano, eu lembrei de uma passagem na mensagem que a Bedruchin fala da mãe que não deixa o filho sair pelo casamento, né, porque é um amor egoístico e tudo, né? Aí, assim, vem a hora da mãe, ela passa para o outro lado, depois ela se reencarna numa família de pais déspotas, que não deixam também ela sair, quer dizer, ela vai vivenciar aquilo que ela provocou no filho dela. Então, ela vai reconhecer que aquilo é errado. Ela pode não ter nenhuma visão reencarnacionista da vida, mas se ela tiver confiança nas leis, fala assim, bom, estou nessa situação, não posso deixar a casa dos meus pais, e isso está errado. Eu nunca quero fazer isso com ninguém, nunca mais. Pronto. A professora Severa atuou aí, ela aprendeu essa lição e nunca mais, na existência dela, que compreende várias vidas, ela vai errar novamente. Só um parênteses. Vou fazer mais um comentário aí sobre essa questão da professora Severa. Você sabe que eu sou um pisciano e todo pisciano ele tem um óculos cor-de-rosa, né? Pisciano eu sei como é que é pisciano, né? Porque eu casei com uma, então eu sei como é que é, né? Eu faria um upgrade aí na sua professora... como é que é a professora Severa? Eu diria que a vida é uma professora severa. E as adversidades são os castigos que essa professora, às vezes, nos impinge pelos nossos erros ou pelo nosso atuar fora das leis. Né? Então, eu chamaria que... Porque essa professora severa, se você trabalhar certinho... Eu tive uma professora severa logo no primeiro ano. Muita gente tinha medo dela. Eu não tinha, porque eu fazia todas as lições. Então, para mim, ela era maravilhosa, né? Mas para outros, ela era uma professora severa. E uma coisa que o Leandro colocou, assim, nós, aqui, assim, o pessoal que está passando por isso, a gente não está sozinho no processo, né? Então, às vezes, o pessoal se sente sozinho, se sente aquela adversidade de se abater sobre ele, mas o ser humano tem auxílios a todo momento, basta que ele se conecte a esses auxílios, né? Então, ele recomendou a questão da oração para poder ganhar força, se conectar a algo, essa força que está disponível para o ser humano, né? A Bedruchin comenta sobre os fios de luz que estão ali à disposição para o ser humano, basta que ele se conecte, ele precisa se conectar, alinhar essa força, né, para poder receber também. Não tem nada, ele não recebe aquela adversidade sozinho, né, e está jogado lá. Se ele quiser, ele pode receber auxílio, basta que ele busque por esse auxílio também, né, e aí vem um pouco também da humildade de querer buscar esse auxílio, né. É verdade. Eu gostaria de acrescentar, em relação à cisma, porque às vezes a pessoa se entrega a uma certa tristeza, né? Aí vem uma reciprocidade e ela se sente triste, porque, como ela sabe que a reciprocidade vem como retorno de algo que ela plantou, e aí ela fica olhando lá, ela não sabe nem para onde, porque ela não sabe quando que ela plantou. Né? Mas fica olhando, puxa, eu fiz isso, se entristece consigo mesma, começa a entrar num processo de pena de si mesmo, e isso leva a uma cisma. Né? Vai cismando, aquilo vai num crescente, e esse não é o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho é a gratidão, né? Porque a gente sabe que está vindo aquilo para a gente por uma razão. Então, vamos enfrentar, vamos entrar lá no túnel do Mário Sérgio, encontrar a professora Severa e vamos embora, e vamos sair do túnel. Né? Alegria, eu acho que alegria e gratidão são duas coisas muito importantes para se ter na vida de hoje. Sentir, né? E sentir, não adianta querer criar cerebralmente, que isso não resolve. Né? Mas sentir, né? Enfrentar, ter coragem, agradecer, porque nós estamos podendo olhar para nós, ver que tem coisas, frutos que não foram bem plantados e replantá-los. Então, isso só é gratidão. Uhum. Queria fazer um comentário. Aqui estão surgindo várias questões no sentido do enfrentamento
da adversidade, mas mais no sentido de uma vivência, né? O Mário Sérgio, ele estava falando comigo também antes desse hangout, a gente usou a expressão de colocar os dedos no sofrimento, né? De você, de certa forma, se abrir para aquilo, não deixar aquilo te derrubar, mas você pegar o sofrimento nas mãos para você trabalhar. E a partir do momento em que você trabalha o sofrimento, seja fazendo alguma coisa externamente ou algo somente interno, numa situação que você não pode fazer nada externo, você já está trabalhando. E de todo movimento advém uma reação. Então, está inserido nas leis da criação de que todo esforço gera uma reação, uma resposta, né? E aí a gente se depara com essa questão de passar pela adversidade. E a gente tem uma pergunta aqui que é bastante interessante, que é, Mário, e depois eu vou ler a pergunta também do Nelson Wagner. Letícia Anitta pergunta, Mário, você comentou que não há injustiça espiritualmente, mas pode haver uma injustiça entre os seres humanos. Se poderia aprofundar um pouco mais essa questão. Eu só queria, antes de passar para o Mário, fazer um comentário de que nós vemos a injustiça a todo momento e muitas vezes nós não sabemos o motivo por que aquilo está acontecendo. Então, se algo aparentemente injusto nos atinge, nós temos que lidar com aquilo. Nós somos obrigados a nos posicionar. Ficar inerte numa ilusão de que aquilo, a gente só tem que sentir o sofrimento e não fazer nada, a menos que a gente não possa fazer nada, porque se a gente não pode mesmo, aquela é a vivência. Mas se a gente pode fazer alguma coisa, né, a gente deve sim atuar contra a injustiça humana, a injustiça terrena. Mas por que nós estamos dentro daquela situação é o que nós não sabemos. Então, veja que é uma coisa que eu até havia comentado com o Mário, que uma coisa não anula a outra. Você tem as situações terrenas e caóticas acontecendo, e você tem uma justiça superior, acima de tudo isso, ordenando os fatos. Então, eu já me vi numa situação em que a pessoa agia de forma errada comigo. Agora, por que eu estava ali recebendo aquela penalidade? No caso da situação, o meu exemplo pessoal é porque eu permitia, dei permissividade. Então, ela estava errada, agindo errado? Sim. Eu estava merecendo aquilo? Sim. Uma coisa não anula a outra. A ideia de dar a outra face, ela precisa ser bem compreendida, para que as coisas de fato passem por nós, para que a gente toque nas coisas. E só quando a gente toca nas coisas e pega elas na mão com coragem, é que sim, a gente tem a capacidade de vivenciar e se transformar, como a Adriana falou aqui também nos comentários, né? É isso que transforma o espírito. Também há um trecho na mensagem que diz que o receio excessivo faz com que a gente não se movimente espiritualmente. Fique tão estagnado que a gente não aprende nada, né? E também uma coisa interessante que eu havia falado com o Mário, que essa analogia do túnel, a gente fez a analogia também a fases de videogame, em que cada ação que a gente faz gera uma reação e você vai descortinando fases. Então, você passa pelos estágios do túnel e você, além de nunca ficar diferente, você também sempre leva uma ferramenta. Então, às vezes, a gente está passando por algo e depois daquilo, independente do motivo, a gente adquiriu as ferramentas que a gente precisava para viver numa época tão difícil como essa. E merecidamente a gente sempre passa. Mas o lucro espiritual das situações, como falou na questão da mãe, do filho, essas ferramentas, essa têmpera, essa força, e até colocar as coisas na perspectiva correta, diferenciar sofrimento de alma e de espírito do mero aborrecimento, né? Isso tudo são lições. Sofrendo, a gente passa diferente, hoje a gente tem uma maletinha cheia de ferramentas para passar por outras coisas, né? Eu queria fazer, então, a pergunta do Nelson Wagner. Você ia falar para o Mário falar sobre a questão da injustiça. Mário Sérgio, você pode falar, por favor, da questão da injustiça e também, depois eu queria já lançar como ajudar pessoas que estão passando por fortes adversidades. Já deixo para um próximo momento para o grupo, quem quiser responder, por gentileza.
Bom, eu poderia usar aquele exemplo que o Roberto deu lá, da pessoa que é déspota com os filhos, a mãe que é super protetora com os filhos, lá quase déspota, e depois, numa próxima encarnação, ela nasce com os pais déspotas que judiam um bocado dela ali, dificultam a vida dela um monte, né? Essa situação já mostra uma injustiça dos pais em relação à filha, né? Porque uma análise bem rasteira, alguém poderia dizer, então esse cara é um herói por fazer isso para a filha, porque aí com isso ela vai melhorar, ela vai vivenciar que aquilo é ruim. Não, ele está agindo de forma injusta, né? Ela entrou naquela situação ali e ela tá em condições de aprender naquela situação. Mas o homem, ele está agindo injustamente. E é uma injustiça humana, ou seja, ele está sendo injusto. Aí você poderia me perguntar, mas então, e se não tivesse ninguém assim? Bom, ela iria aprender de alguma outra forma. Certamente, de algum jeito, ela iria resgatar isso daí, iria aprender, né? Porque existe essa situação. A pessoa, quem está sofrendo, muitas vezes, certamente, do ponto de vista espiritual, sofre por algum motivo, né? Ou simplesmente uma falta de vigilância, você entrou num lugar lá e aquele lugar é para sofrer, então você foi lá de bobeira, seria um caso mais simples, né? Ou é algum fio que algum karma que você precisa remir, ou alguma experiência que você precisa ter para concluir que aquilo não é bom. Mas quem está produzindo aquela maldade ou aquela injustiça, esse está cometendo um erro, né? Abdu'l-Shin, inclusive, na mensagem, fala que ao trazer almas de baixa qualidade para a Terra, você está fazendo com que essas almas aqui se sobrecarreguem mais ainda, ou seja, elas estão fazendo mais injustiças ainda e obtendo mais karma. Então, as duas pontas se fecham, né? O dia que não tiver mais necessidade de ter gente assim, aí vai ser talvez um paraíso na Terra, né? Se é que um dia vai se chegar a esse ponto, tá? E outra coisa só que eu não sei se eu consigo elucidar falando isso, mas uma coisa que me toca, e eu já senti isso em situações, você às vezes entra numa situação e você parece que vê os fios do destino te puxando ali, falando, não, agora eu vou ter que passar por isso. E aí você entra no túnel. Mas só uma colocação, Mário, assim, eu vejo que hoje em dia, com o processo que está acelerado do juiz e tudo mais, eu acho muito difícil alguém estar passando por algo que está acontecendo com ele e ser uma injustiça, porque as leis de criações, elas sempre são justas, né? Elas sempre trazem aquilo que o ser humano precisa. Então, é muito difícil que aquilo lá não traga algum valor para ela que ela precise passar, porque nós já passamos por tantas vivências, nós já plantamos tanto e agora é a hora da colheita, né? A reciprocidade está trazendo tudo. Então, assim, seria um caso, assim, logicamente que a pessoa pode dar início a um karma novo, alguma coisa nova que ela está iniciando, né? E ser injusta com alguma pessoa. Mas, no sentido da pessoa que está passando por aquela adversidade, aquele sofrimento, eu acho muito mais saudável ela olhar aquilo lá como algo que ela precise aprender, que ela precisa passar, do que como se alguém estivesse dando início sendo injusto e ela não precisasse passar, né? Eu acho que o aprendizado é sempre maior se a pessoa olhar ela como um agente do processo e não como uma vítima, né? Não se vitimizar. Eu acho que é mais nesse sentido. É importante, na minha visão, Maximiliano, é a gente separar as duas pessoas, ou seja, quem está sofrendo e quem está causando o sofrimento. Quem está sofrendo, está sofrendo aquilo por algum motivo, e aí as leis da criação são justas, tá? E quem está causando o sofrimento, ele está causando porque ele está sendo injusto com o outro, ou seja, ele está agindo, ele não precisaria agir assim se ele fosse uma pessoa boa. É nesse sentido que eu quero dizer, entendeu? E é nesse sentido que é o injusto, ou seja, eu estou usando meu livre-arbítrio, a minha livre resolução para fazer mal para uma outra pessoa. E ao fazer isso, eu estou sendo injusto e estou criando um karma para mim. Eu estou criando uma situação devedora para mim, entendeu? É nesse quesito, então a gente não pode misturar, são dois elementos, dois agentes, o quem produz e quem recebe, tá? Legal. Eu poderia colocar, Mário, uma coisa? Esse agente que está cometendo a injustiça, ele traz esse pendor, certo? Poderia ser isso também, né? Ele está trazendo o pendor assim como ela tinha o pendor, né? E aí ela vai sofrer. Então é tudo tão bem entrelaçado, tão perfeito, né? Que os fios se entrelaçam e essa pessoa já pode estar trazendo um pendor ou iniciando, né?
alguma coisa nesse sentido, de ser injusta. Mas ela traz a necessidade da vivência para se libertar, né? É bem claro isso, né? E eu gostei muito do que a Caroline colocou, quando ela deu a vivência dela, que a pessoa agia errado com ela, mas ela permitia. Então, existem coisas que são muito contundentes, né? Às vezes bem kármicas, de pendor, de algo que vem de outras vidas, que há algo mais forte para se vivenciar ali, às vezes leva anos vivenciando aquela situação. E outras que é apenas uma forma da gente se colocar. Às vezes a gente tem um medo de se colocar, né? Alguns problemas emocionais nossos atrapalham. E aí a gente permite ao outro errar conosco, né? Então, de qualquer forma, há uma necessidade de vivência, né? Eu vi os dois lados do que vocês colocaram e a gente vê a perfeição da necessidade da vivência, né? É claro que existem uma série de coisas aí acontecendo, as pessoas fazendo uma série de coisas que são injustas. Porém, ninguém está ali sem uma razão. Uns vão sofrer mais aquilo, outros menos, mas tudo, na verdade, serve para um amadurecimento de si mesmo, né? Eu queria colocar isso. Até mesmo não há injustiça, porque pela lei da atração de igual espécie, eu, por exemplo, na minha vivência, só poderia ser atraída por um lugar onde houvesse alguma igual espécie. Então, daquele que domina, aquele que pode se deixar dominar, né? O fraco, o forte, quem se submete. Então, sempre a lei da atração de igual espécie, ela não só atrai quem tem algo em comum para ser vivenciado daquilo, né? Mas justamente as situações em que a pessoa é atraída justamente porque ela tem um defeito que atrai um tipo de pessoa que vai se aproveitar daquele defeito, da força, fraqueza, né? São opostos, mas vão unir, então, as pessoas em torno de um mesmo tipo de vivência, né? Eu queria, então, passar a pergunta do Nelson Wagner para o Roberto, que é sobre como auxiliar, como nós podemos auxiliar as pessoas ao nosso redor que estão passando por adversidades muito fortes, né? Talvez você queira também fazer comentários sobre isso. Sim, a Vanessa até respondeu essa pergunta do Nelson, ela falou da oração, e realmente, para ajudar uma pessoa, então, eu diria para ela, procuraria explicar para ela como ela deve orar, né? Em vez de apenas recitar fórmulas prontas, se ela orar com o coração, se ela se abrir, ela vai receber algum auxílio que seja o melhor para ela naquela situação, né? Que pode ser uma solução do problema ou não, né? Então, a oração realmente é muito importante, desde que a pessoa consiga fazer a oração da maneira certa, e a gente pode ajudar o nosso semelhante, se ele estiver aberto para isso, explicando o que é orar de acordo com as leis. O Nelson falou de adversidade, e me veio imediatamente a lembrança de depressão, né, que assim, uma pandemia no mundo hoje. E há vários graus de depressão, das leves às graves, né? Quem é deprimido no estágio grave não consegue nem sair da cama. Eu me lembro de um depoimento que eu vi numa revista de uma pessoa com depressão moderada. É muito impressionante, porque ela dizia o seguinte: ela falou que quando ela levantava de manhã, ela achava mais fácil ela pular de um avião sem paraquedas do que conseguir amarrar o cadarço de sapato. Isso numa depressão moderada. Então, quem não tem depressão e ouve um depoimento desse, pode ter uma ideia do nível de sofrimento que é uma pessoa deprimida. É muito intenso, realmente. E sobre depressão, eu tenho dois aspectos a considerar. Primeiro, a medicação. Não é por acaso que existe medicação para depressão nessa época. É um processo difícil, é um processo de escolha, de acertos, de tentativas, o que dá certo para um não dá certo para outro, a dosagem de um não é a outra, mas o médico vai ali tentando até que a pessoa tenha um alívio. Ela não vai se curar com remédio, mas ela tem a possibilidade de tomar um alento para que ela se movimente e consiga uma melhora. Então, na minha concepção, não é por acaso que esses medicamentos existem hoje, né? Então,
esse negócio assim, não precisa de medicamento nenhum, você tem que ser forte, tudo. Nada é pior para um deprimido do que ouvir isso. Não, você tem que ser forte, vai sair, vai para balada, não sei o quê. Ele não consegue nem levantar da cama. Né? É verdade. Então o tratamento clínico não deve ser subestimado e não é por acaso que ele existe. A outra coisa é o seguinte, o deprimido pensa muito numa pessoa, ele pensa muito nele. Só ele. Ele está assim, ele está triste, ele não consegue ir, ele não pensa no próximo, ele não pensa em alguém. Então, um ótimo tratamento para a depressão é pensar no próximo, procurar auxiliar o próximo. Todo mundo tem algo para dar. Se ele se doar, ele entra nas leis da criação, ele está doando, ele vai receber. E esse recebimento vai ser um auxílio para a situação dele. Né? Então, em vez de ser tão egoísta, o deprimido normalmente é egoísta, né? Procure ser altruísta, espiritualmente altruísta, que você vai melhorar. Tá? Eu não sei se era isso que o Nelson estava perguntando, ele falou de uma maneira geral, mas me veio imediatamente essa questão da depressão, aí eu queria deixar esse depoimento com essas duas particularidades. É isso, Carol. Legal. Tem uma pergunta aqui do Jaime Rosato, na verdade da Cristina Rosato. Aqui diz, conforme o conhecimento espiritual, é sentida a intensidade do sofrimento? Talvez a Cristina esteja perguntando se há alguma correlação entre você ter conhecimento ou esclarecimento e sentir o sofrimento de forma maior ou menor. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre isso? Eu gostaria. Eu acho que depende muito do momento que você está passando. Porque, às vezes, a pessoa, por ter um conhecimento espiritual, ela acha que ela não pode sentir sofrimento. Existe isso também, né? A pessoa, mas eu tenho um conhecimento, como que eu estou sofrendo? E aí ela não enfrenta o sofrimento. E existem sofrimentos que são muito fortes mesmo a gente tendo esse conhecimento espiritual. Né? E à medida que você vai passando por eles, vai compreendendo, vai buscando esclarecimentos, né? E a certeza de que você pode transformar tudo, eu acredito que vai se tornando mais leve passar por isso. Né? Então, o não cismar quando se está num sofrimento, eu acho que é importantíssimo. E essa linha é muito tênue. Se você não prestar atenção, daqui a pouco você está cismando sobre o seu sofrimento. Isso mais ou menos como o Roberto falou, está pensando muito em si mesmo, olhando muito para si mesmo, né? Então, não existe coisa melhor realmente do que você tentar ajudar um outro. Às vezes você está num momento tão sofrido e tem alguém que está num maior que o seu. E se você olhar e for lá e for conversar com o outro, for ajudar o outro nesse dar, você vai encontrar soluções para o seu também. Eu tive uma vivência muito forte sobre isso há muitos anos atrás. Então, eu acho que isso é muito relativo, né? Não tem que ficar com medo de sofrer, porque, não, eu tenho a mensagem nas minhas mãos, eu não posso sofrer. Isso não existe, nós somos humanos e temos os sofrimentos para passar. Tem coisas que são difíceis de passar, né? Mas eu achei primordial isso que o Roberto falou, porque realmente a pessoa tende a olhar só para si mesma. Aí entra num processo de cisma, de ter pena de si mesmo, como Maximiliano usou uma palavra, se vitimizar, né? Quando nós temos que fazer exatamente o contrário. Nós temos que ser muito agradecidos que ainda estamos tendo a possibilidade de aprendizado e de evolução. Então, seria isso. Bacana, Ana. Você trouxe esse aspecto, então, do não ter medo de sofrer, que se liga novamente àquilo que nós falamos no começo, que é a questão de dar a outra face. E nessa questão de permitir ser tocado pelo sofrimento, reside um aspecto primordial do caminho espiritual, que é a questão da humildade. Então, se você entende o sofrimento como um auxílio, quando ele bate a sua porta, você entende que ele nunca é infundado, mas ele vem junto com amor e justiça sempre, e você se abre para ele, então ele vai te trazer alguma coisa. Falamos muitas vezes isso hoje,
Mas muitas vezes, para quem está trilhando um caminho espiritual, sente vergonha do sofrimento. E lógico que nós sentimos vergonhas dos nossos defeitos, mas ter a humildade de deixar o sofrimento nos tocar e nos transformar, e muitas vezes vai nos despedaçar, para que a gente novamente se coloque no lugar, né? Que a gente... Isso faz parte também de um processo de purificação, né? De deixar a vida passar como um rio e levar os detritos, levar o que está sobrando, levar o que não cabe mais. E nesses abalos, né? Nesses processos de sofrimento, então cai por terra também muito dessas excrescências, dessas coisas que nós estamos carregando, né? E como a gente não tem ciência completa desse processo, ter a humildade de estar aberto para a vida nos tocar e, se preciso, nos desfazer e depois nos refazer novamente, eu acho que é uma lição de humildade. E quanto mais conhecimento espiritual, maior a humildade, né? Maior o nosso reconhecimento perante a sabedoria do Criador e do universo. Então, a gente observa isso com olhos ainda de quem é menor ainda. E se a gente está observando isso com olhos de quem já está lá no alto, né, a gente não deixa muitas vezes o sofrimento nos tocar e a gente perde a oportunidade de aprender muito. Então, alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Aqui... Eu ia colocar uma questão só sobre um ponto que o Mário colocou, sobre que ele falou da questão da mãe lá, que é dessa, tal, e se todo mundo, se não tivesse pessoas da mesma espécie mais na Terra, né, como é que a pessoa criaria essa questão? Eu acho assim, a ideia do processo do aprendizado é que todo mundo pudesse evoluir e uma vez, e o processo do juiz também passando, fazendo essa depuração toda, que tudo se elevasse, né? Só que o mundo mais fino, que depois que a pessoa morre, ela é levada através da igual espécie, e também ela aprende fora da matéria, né? Então, eu imagino que a pessoa nem seria atraída mais para esse mundo que não tivesse mais esse tipo de situação, né? Esse tipo de pessoa que pudesse atrair pela igual espécie aqui. Só uma colocação, porque eu lembro que ele colocou e me veio isso na cabeça. Né? Legal, Max, também tinha pensado a mesma coisa, né? Que se a Terra ainda é um espaço em que está acontecendo isso, né? Por exemplo, a tirania, a violência, né? A pessoa está sendo atraída para cá porque ainda existe a oportunidade de vivenciar isso aqui. Se ela não precisasse, ela talvez não estaria vindo mais para cá. Talvez ela estaria indo para um plano, então, superior, mais elevado, porque o que ela precisa vivenciar está lá. Aqui tem coisas específicas que ainda estão sendo, como a gente fala, né, nesse caldo, né, elas estão cozinhando todos os defeitos, virtudes, tudo ao mesmo tempo, e as coisas vão se depurando. Então, estar aqui é uma grande oportunidade. Existem pessoas que podem até ficar um pouco tristes, e eu já vi isso, pessoas que se sentiam tristes por terem encarnado na Terra, porque elas olham ao redor e elas falam, nossa, não é possível que eu mereça estar aqui, né? Isso é muito ruim, né? Mas, ao mesmo tempo, essa vivência traz um fortalecimento, né? Ela passa por aqui e esse fortalecimento ela leva, então, no caminho espiritual dela, né? Então, acho importante pontuar isso. Nós já estamos chegando muito pertinho do fim. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. Também queria pedir para os nossos convidados iniciarem seus comentários finais, para que a gente comece a se despedir do nosso público. E aqui, olha, temos uma questão do Alex. Um colega de trabalho me colocou um outro aspecto do benefício do sofrimento. Ele nos capacita a ajudar o próximo que passa pelas mesmas situações ou problemas que já passamos e vencemos. Exatamente essa questão do fortalecimento. E também uma coisa que eu queria trazer da consciência. Um exemplo que me veio muito claro foi, muitas vezes, quem é que não conviveu com uma pessoa e sofreu junto com aquela pessoa, né, algo que tenha acontecido, uma vivência, e através desse sofrimento ela reconheceu
o que havia naquela pessoa e depois se desligou da pessoa. Então, muitas vezes nós estamos aqui também ainda no estágio de uma ingenuidade em relação a certos aspectos da existência, né? Vem todo tipo de pessoa para que a gente aprenda a reconhecer, para que a gente desperte, não se deixe levar por qualquer um. Né? A nossa intuição a respeito de uma pessoa que a gente encontra tem que ser regra, tem que contar daqui para frente, senão a gente é levado, sofre, né? Mas depois que a gente adquire essa ferramenta, esse fortalecimento, numa próxima vez que a gente encontra uma pessoa do mesmo tipo, a gente já fala, a gente já pensa, já fala, né? Não, essa aqui, eu vou pesar aqui interiormente, né? Com quem que eu estou me ligando, com quem que eu estou me relacionando, ou permitindo criar ligações de amizade, de convívio, né? Aqui tem aqueles defeitos e pendores que são do Leandro, que ainda permanecem aderidos após a morte, serão muito mais difíceis de serem superados, haverá muito maior sofrimento e adversidade no além. Alguém gostaria de comentar? Eu acho que já não dá mais tempo, né, Carol? Já é 21h20, vamos fazer um fechamento, aí fica um gostinho de quero mais aí, não é? Vamos, então, encerrando. Posso fazer as minhas considerações? Claro, por Vou favor. tentar ser rapidinho. A gente fala em adversidade e a gente pode lembrar também uma coisinha que ficou faltando aqui, é que muitas vezes a gente pode ter a remissão de um karma, ou seja, tem uma adversidade sendo resolvida de modo simbólico, né? Isso é um ponto importante também, porque às vezes você não precisa passar pelo evento inteiro, dado que você já evoluiu, já amadureceu além daquele ponto em que você precisaria sofrer, e você tem apenas um resgate simbólico, né? Abdrushim nos mostra aquele exemplo da senhora que vai ensinar a empregada a passar um pano no chão, e aquele ato dela passar o pano do chão, explicando ali, já faz com que ela resgate alguma outra culpa que é feita de forma simbólica, ou uma pedra que atinge o vidro de um carro, né, que na verdade você ia levar uma pedra de 1 tonelada na cabeça, mas simbolicamente, como você já tinha passado daquele ponto, você só recebe uma pedra no teu, e quebra eventualmente só o vidro do seu carro, né? Então, esse aspecto se a gente continuar com a boa vontade em direção à evolução espiritual, muitas vezes você não vai ser obrigado a passar por muitas adversidades que, do contrário, você obrigatoriamente passaria. É isso aí. Que legal, Mário Sérgio, muito obrigada. Vou colocar assim, só para finalizar, até aproveitando aquele comentário que o Leandro fez, que para a gente aqui é uma oportunidade muito grande que a gente está na matéria, nós estamos encarnados, podemos vivenciar, mesmo com as adversidades dos sofrimentos, a gente tem uma oportunidade de aprender com esses sofrimentos e tudo mais. Então, se a gente está no além, que lá as situações são muito mais difíceis, você está com a sua igual espécie, aqui a gente tem a oportunidade de estar vivenciando todo esse movimento, né, e todas as outras pessoas, essa oportunidade de ter essa troca, desse, que a Ana Luísa falou também, do dar para o outro, né, se colocar à disposição do próximo também, né, então eu acho que é uma graça muito grande de nós estarmos nesse momento, podendo ter essa oportunidade de aprender e vivenciar, ter essa oportunidade da encarnação, né. Então, eu acho que a pessoa que está passando tem que olhar para esse lado positivo também, né. Nós temos essa possibilidade de aprender com aquilo, e isso é uma bênção, né, nós estarmos aqui encarnados e temos essa possibilidade ainda de aprender, né. Acho que eu vejo nessa possibilidade para encerrar o assunto aí. Legal. Bom, então eu vou colocar minha palavra final, até aproveitando também a pergunta do Leandro, e eu me lembrei da passagem que a Abdrushim nos fala, que com o reconhecimento você pode encurtar muito o seu caminho, né? Porque no que você reconhece, coloca boa vontade para o bem, muito você pode desfazer, né? E se religando realmente com os planos superiores, você estará firme lá. E quando você tiver que passar para os outros planos, será de uma forma mais leve, porque você já não está mais alimentando esses fios, né?
E eu acho que, a meu ver, no mundo de hoje, no momento que nós estamos vivendo, eu vejo duas coisas. Precisamos ter coragem e humildade. E precisamos também ter muita gratidão e alegria por ainda estar tendo todas as oportunidades que estamos tendo de reconhecimento, né? E lembrar sempre daquela frase, que é o nome de uma explicação do Senhor para nós: tudo há de tornar-se novo. Então, nós temos que nos tornar novos, não podemos levar nada de pedaços, de fragmentos, né? Como a Carol falou do rio. Temos que nos reconstruir. Então é isso, e eu acho que a gente tem que ser muito grato, porque no fundo tudo é um grande amor, né? Que nos cerca. Só isso. Boa noite a todos, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Que legal, Ana. Roberto, gostaria de dar o seu recado final? Gostaria de dar meu recado final. O Mário mencionou logo no começo aquela frase de Jesus de oferecer outra face, né? Se alguém lhe bater na face esquerda, ofereça a direita, ou ao contrário. A frase toda diz: não vos oponhais ao mal. E a chave da compreensão está aí. Abdruchin explica numa dissertação específica que esse mal, na verdade, é tudo que de desagradável nos acontece. Então, tem a ver com você não se revoltar contra o que lhe acontece, para você não piorar a sua situação. Tá? Então, o Abdruchin explica isso de uma maneira muito clara, numa dissertação específica. Essa dissertação está reproduzida na introdução do livro Reflexões sobre Temas Bíblicos, que é publicado pela Ordem do Grau. Eu queria terminar fazendo duas citações. A mensagem tem várias passagens sobre esse assunto, muitas mesmo, mas eu escolhi uma bem pequena e também uma do livro de Jesus. A que eu escolhi está na dissertação Destino, e diz o seguinte: inúmeras são as coisas que no colossal maquinismo do universo concorrem para ter influência na vida do ser humano. Nada existe, porém, a que o próprio ser humano não tenha inicialmente dado origem. E a segunda situação está no livro de Jesus, é um livro publicado pela Ordem do Grau na Terra, que mostra como foi a vida de Jesus, conforme ela realmente se deu, e é um trecho do Sermão da Montanha. E diz o seguinte, ele falando, né? Jesus falando: bem-aventurados os que têm de suportar sofrimentos, pois serão consolados. Não vos lamenteis quando a dor cair sobre vós. Suportai-a e sede fortes. Sofrimento algum pode vos atingir sem que o permitais. Mas aprendei por meio desse sofrimento e transformai-vos em vosso íntimo, pois assim ele vos deixará e vos tornareis livres. Era isso, Carol. Muito bom. Então, eu acho que com isso a gente encerra o evento de hoje. Agradecemos muito a intensa participação de todos vocês. Foi muito bom estar com todos se movimentando junto com a gente, gerando ideias e reflexões e pensamentos. E espero que fique, então, no final desse evento, um estímulo para que todos sigam com alegria, como falou Ana Luísa Zanelli, e com boa vontade e diante de qualquer situação, de adversidade, de qualquer situação, sempre com coragem, boa vontade e espírito aberto. E que todos sigam muito bem. Então, uma excelente noite para todos vocês, e é isso. Eu agradeço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.